Olha, talvez você não saiba, mas lá no fundo, assim como toda pessoa, você possui um leve instinto de Indiana Jones, um caçador de tesouros. Talvez não seja de conhecimento geral, mas em nosso planeta existem muitos tesouros de verdade escondidos. É o caso de uma recente descoberta feita por um homem na Bulgária. Um túmulo valioso encontrado no México. E um navio naufragado que foi encontrado submerso e que pode valer 17 bilhões de dólares. Impressionante, não é? Fica ligado no vídeo de hoje e veja uma lista com alguns dos tesouros arqueológicos mais incríveis já descobertos. Tesouro de 3.500 anos. Arqueólogos descobriram 2 tumbas e um tesouro com mais de 3.500 anos de idade próximo a um palácio na região de Peloponeso, no sul da Grécia. Essa descoberta foi vista com grande otimismo por parte dos pesquisadores que a realizaram, pois pode significar um novo conhecimento sobre os povos antigos. Os profissionais responsáveis pelas escavações são da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, e trabalhavam na região já há quase 2 anos e tinham localizado a cova de um soldado. Os exploradores conseguiram recuperar o tesouro que estava em tumbas erguidas perto do sítio arqueológico do Palácio de Pilos. Segundo constataram, as estruturas são do período micênico. Os pesquisadores acreditam que as tumbas tiveram telhados em forma de domo e essas coberturas foram destruídas ainda durante a antiguidade. E foi justamente a queda do telhado que ajudou na sua preservação, pois os objetos ficaram soterrados e acabaram sendo preservados, longe dos saqueadores de tumbas. Entre os artefatos recolhidos pelos arqueólogos estão um anel de ouro com o selo real e um amuleto com a imagem da deusa Hathor, do Egito Antigo. O governo grego destacou esta descoberta e a classificou como importante para os estudos sobre a civilização e a formação do país. Realmente é uma descoberta muito importante porque a civilização micênica, época da qual os objetos pertencem, ocupou a península e as ilhas gregas durante a Idade do Bronze, entre 1650 e 1100 a.C. E foi com essa civilização que surgiram importantes figuras da mitologia e lendas da Grécia Antiga, como o cavalo de Troia. Todas as descobertas feitas aqui são anteriores à construção do castelo de Pilos, que foi registrada em um dos cantos da Odisseia de Homero. A maior das 2 tumbas tem 12 metros de comprimento e paredes de quase 5 metros de altura. Porém, durante a sua fundação, este tamanho chegava a mais de 10 metros. Já a outra tumba ocupa uma área um pouco menor e suas paredes têm apenas 2 metros de altura. Ambas tinham, na sua criação, uma cobertura em formato de domo e construções subterrâneas dedicadas apenas a membros da realeza micênica. É realmente uma construção muito complexa e até mesmo moderna para a sua época. Tesouro de 17 bilhões de dólares. O Império Espanhol, no ápice de seu poder, chegou a dominar o equivalente a 13% de toda a área continental do planeta, estabelecendo colônias na Europa, na Ásia, na África, na Oceania e, é claro, nas Américas. Porém, em algum momento a Espanha perdeu poder para os franceses e para os britânicos. Com isso em mente, vale dizer que um antigo galeão espanhol que foi afundado pelos britânicos há 300 anos, na época em que as águas começaram a ficar mais conturbadas, foi encontrado no fundo do Mar do Caribe em 2015. Esse navio naufragado se trata de um famoso galeão espanhol chamado San José, que há décadas era procurado por caçadores de tesouros de várias partes do mundo. Considerado como uma espécie de mito dos antigos naufrágios, a lendária embarcação estava carregada com ouro, prata e pedras preciosas quando afundou em 1708. Agora o galeão foi finalmente encontrado no dia 27 de novembro de 2015, próximo a Cartagena, na Colômbia, e o anúncio foi feito pelo governo do país. O próprio presidente colombiano Juan Manuel Santos se manifestou a respeito deste achado, dizendo que o tesouro localizado é o mais valioso já descoberto na história da humanidade. O navio transportava uma carga que hoje está estimada em 17 bilhões de euros. Essa quantia vinha em forma de ouro e prata,
destinada a ajudar a financiar a França em sua guerra contra a Inglaterra. E olha que estamos falando esse valor considerando que a cotação do tesouro caiu drasticamente devido à desvalorização da prata ao longo dos séculos. Só para você ter uma ideia, de acordo com uma estimativa apresentada pela Sea Search Armada, uma companhia norte-americana especializada na busca de embarcações naufragadas, quando afundou, o San José transportava uma fortuna superior à renda anual da Espanha na época, ou seja, um montante calculado em mais de 50 bilhões de dólares. Tesouro Trácio de Rogozin. Durante o outono de 1985, o operador de trator Ivan Dimitrov estava desenvolvendo um sistema de irrigação para o seu jardim. Na vila de Rogozin, 43 quilômetros ao norte da cidade de Vrastra, na Bulgária, ele usava o terreno também como uma horta e cavou um buraco para criar tal complexo no subsolo. Diferente do que pretendia, Dimitrov encontrou inúmeros objetos embaixo do solo em que mantinha suas plantações embaixo de sua horta. Em uma descoberta completamente acidental, ele foi responsável por encontrar quase ali na superfície vários vasos antigos. Eram 42 jarros, 22 páteras e uma xícara. Mas o que há de tão impressionante nisso? Pesquisadores disseram que se tratava de uma riqueza do mundo antigo. E ao saber da importância do que havia descoberto, o trabalhador entregou os artefatos para funcionários do Museu Histórico do Condado em Vrasta. O tesouro surpreendeu os pesquisadores da instituição, que decidiram continuar com as escavações, dessa vez de modo bem profissional. Assim, no dia 6 de janeiro de 1986, um time de arqueólogos foi mandado para o local com o intuito de encontrar mais itens raros e antigos. Rapidamente, eles descobriram a outra metade do tesouro que ficou conhecido como Tesouro de Rogozin. Dessa vez, os cientistas encontraram mais de 100 vasos feitos de prata e de vermelho. Especificamente, eram 86 páteras, 12 jarros e 2 xícaras. No entanto, não bastava apenas encontrar os artefatos, por mais que isso fosse parte considerável do trabalho. Faltava ainda investigar por que eles haviam sido enterrados ali e por quem? Acredita-se que os itens tenham sido de uma família nobre que vivia nesse lugar, que os reuniu durante muitos anos, desde o século V até mais ou menos os anos 40 do século IV a.C. A partir disso, os pesquisadores conseguiram entender mais sobre a vida dos trácios que habitavam essa região no passado. No total, o tesouro consiste em 165 recipientes, incluindo 108 frascos, 55 jarros e 3 taças. São ricamente decorados, com representações de cenas da mitologia trácia e grega, e alguns pesam mais que 20 quilos. Além disso, muitos possuem inscrições de nomes de governantes da Trácia, além de ourives de ouro que os desenvolveram. Para você ter uma ideia, é considerado por muitos como a maior descoberta do século, tanto pela quantidade como pela variedade dos elementos encontrados. Tesouro do Túmulo 7. Há muito tempo no passado, viveram nas terras do México o povo Mixteca. Eles habitaram algumas regiões antes da conquista espanhola. Ainda assim, antes de serem dizimados de certo modo pelos conquistadores, deixaram riquezas e tesouros naquele território. No meio dos mixtecas existiam alguns dos mais habilidosos artesãos artísticos do mundo naquela época, capazes de criar as mais diversas formas em qualquer material que estivesse em suas mãos. E uma prova disso foi esse túmulo descoberto recentemente e que estava repleto de itens de ouro, prata e outros metais preciosos. Todos os objetos encontrados ali foram feitos de maneira impressionante na questão dos detalhes. Esse interior ficou conhecido como o Túmulo 7. Os povos mixtecas viviam nas partes mais elevadas, tendo sido o Monte Albán sua principal morada. Acredita-se que moraram neste local no período mais moderno, entre os anos 1325 e 1521 d.C. Foi aqui no Monte Albán que o Túmulo 7 foi descoberto, com todas as riquezas que você viu. Como destaque, vale citar a máscara funerária feita de ossos e recoberta por cerâmicas coloridas, além do grande peitoral que representava um dos deuses daquela época.
Hoje em dia, a morada do povo Mixteca continua abandonada, mas guarda tesouros de uma época muito próspera.